apaixonada pelas maravilhas da matemática. Matemática é só para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo nos lugares mais incríveis. Bom, gente, estou aqui para apresentar um pouquinho sobre a matemática. Sei que o quanto a matemática é importante, né, na minha vida, na vida de todos nós, né? Tudo que a gente vai fazer, a matemática está no meio, está incluindo a matemática, né, em tudo. A gente vai ao supermercado, tem, por exemplo, um feijão, né, um quilo de feijão, R$ 2,86. Aí a gente compra um jornal, né, no jornal tem vários preços, vários números de algumas das coisas. Vai pegar um ônibus, tem o valor, a gente sabe o valor da passagem, que é R$ 2,70. Tem a leitura do ônibus em cima, né, que a gente tem que ver no painel do ônibus, a leitura dele, o destino dele, para onde está indo, qual o destino daquele ônibus. Isso é bom também, porque muitas das vezes a gente tem que estar lendo aquilo ali, para a gente não saber certinho o ônibus que a gente está pegando, para não correr risco de pegar o ônibus errado, né? E aí tudo isso faz muita importância da vida da gente, a matemática. Vai na padaria, a gente tem que saber ter o troco certinho para poder saber contar o troco, tudo inclui a matemática. Os jornais, tem muitos, né, a gente tem que ler bastante jornais, para nos jornais a gente vê vários números, né, vários preços das coisas. Em tudo está muito importante a matemática nas nossas vidas. É isso aí. O que eu acho interessante no português é o modo das pessoas falarem e expressar. A capacidade que a gente tem, de um momento a gente está falando uma linguagem culta e de um momento para o outro você já está falando uma linguagem mais padrão, até com gírias. Às vezes, no serviço, você tem que atender um cliente, por exemplo. Já tem cliente que chega e fala: boa noite, tudo bem? Como que eu faço para vender esse material, para vender, para pesar? Já tem outros que falam assim: como é que eu faço? Põe a mão aqui, você desce para mim, como é que faz? Já é bem diferente, a gente tem que saber lidar com essa situação. A gente não conversa com o patrão da gente como a gente conversa com um amigo, mas com um amigo a gente já fala solto, com gíria, né? A gente já fala: ei, meu bro, como é que tá? Foi lá no jogo, nós batemos um bolão lá e tal. É bem diferente, mas eu aprendi que a gente tem que usar o português correto e esforçar para usar correto na hora de escrever. Porque na hora de escrever, se eu vou mandar uma nota para pagar errada, eles não vão aceitar. No meu casamento mesmo, eu ganhei 20% de desconto no cartório. E estava lá escrito cartório Antônio do Prado. E é Antônio do Prado. A moça errou por um T e não foi aceito por causa de uma letra. Porque na hora de expressar a gente pode até falar, né? A gente pode até falar. Agora na hora de escrever tem que ser correto. Já a matemática, como o colega falou, é usada em tudo. Lá a gente trabalha com peso, tem um preço e tem tabela. Se o material, como eu trabalho com metais, se o material for um material puro, limpo, como a gente tinha um amigo, ele é um material puro, não tem plástico, é só metal, ele vai na tabela 4. Conforme o material vai sendo sujo, por exemplo, um relógio ele não pode ser na tabela 4, o relógio tem dentro dele, tem peças que são plásticos, são ferro, o antimônio,
que o nome do antimônio é original mesmo é Zamac, a gente conhece como antimônio. Esse antimônio, dentro do relógio, tem peças que são plásticas. E aí já passa na tabela 2, aí já é um preço diferente. Quanto mais baixo for a tabela, mais baixo é o preço. Se der 20 kg de antimônio, vai multiplicar pelo valor que está a tabela, também cotado no dólar, que também é uma matemática complexa, difícil. E é isso, a matemática no dia a dia hoje A matemática em português no nosso dia a dia é muito importante, porque a gente precisa da matemática para as horas, para olhar as horas, para a contagem do que a gente vai comer, do que a gente vai comer, do horário do ônibus, do horário que a gente acorda, de tudo que a gente faz. A base do ser humano começa com o português e com a matemática. Quando uma criancinha de 1 ano consegue falar, eu tenho 1 ano, quando ela aprende a contar os seus 9 meses, de 1 até 10. O português, ele já começa na primeira palavra, na primeira escolha da criança, as primeiras letrinhas ao formar o nome dela. O português e a matemática é tão fundamental quanto o pai e a mãe de um ser humano. Hoje em dia, no Brasil, a gente realmente precisa de um ensino fundamental que inclui português e a matemática, porque sem esse estudo, essa base que a gente tem no português e na matemática, a gente não consegue muita coisa. Na matemática, ela ajuda o ser humano até na sua capacidade de autoestima. Ao resolver um problema sozinho, a pessoa se sente maior, se sente mais forte, se sente mais confiante. Ao conseguir falar uma frase sem gaguejar uma palavra ou sem um erro gramatical, a pessoa se sente mais importante, se sente mais social. Então, hoje em dia, o português e a matemática realmente é importante para a gente. Só isso. Sem português correto, a sociedade te vê de outra forma, até na hora de arrumar um emprego, né, que você tem que fazer a sua redação, tem que se expressar bem, tem que conversar, transmitir ao ouvinte aquilo que você é, aquilo que você tem a oferecer de oferta na oferta de emprego. Se você não saber se expressar bem com o português, você também não vai se expressar bem na matemática. O português está presente na nossa vida desde o início. Na primeira palavra que a gente lê, no primeiro gesto que a gente faz com as mãos, no 2, no 3, até mesmo a ida no banheiro que a gente faz, preciso fazer o número 2. Isso inclui a matemática. Também tem a questão, a gente vai crescendo, já vai se aprofundando mais, porque a matemática e o português são as matérias básicas da nossa vida. A gente precisa delas, elas são essenciais para a nossa vida. E no meu dia a dia eu uso muito a matemática e o português, eu trabalho na linha de ferragem e eu mexo com cobrança, pagamento de boleto, então tenho que fazer cálculos, tenho que ler, tenho que fazer uma série de coisas que envolvem, que agrupam a matemática e o português junto. Isso é muito importante para a gente na questão do aprendizado, porque sem a matemática e o português não podemos fazer nenhuma outra matéria, porque a física envolve matemática, envolve o português, a química envolve a matemática, o português. O fato também de pegar o ônibus também envolve a matemática e o português, porque você vai calcular o tempo de espera do ônibus, o tempo que ele demora para fazer seu trajeto, para você chegar ao seu local de destino. E a leitura, porque você tem que ler o símbolo lá no ônibus para saber qual ônibus você está pegando. Então, a matemática e o português são essenciais para a nossa vida e a gente precisa dela e são parte de tudo. Na química tem matemática, tem português, em toda a matéria tem matemática e tem português. A gente precisa dela em conta. Até mesmo no namoro. No namoro é que a gente mais tem que usar matemática e português. Porque você tem que pensar até umas 4 vezes antes de dizer alguma coisa para o seu namorado. E tem que dizer bem, porque se você dizer uma forma muito ruim, você se ferra.
Só isso, obrigado. Seguinte, a gente está fazendo a comparação de português e matemática no dia a dia e somente na área de serviço que eu trabalho. Eu vou falar só um pouco da explicaçãozinha, só um pouquinho, professor, eu também com vergonha. E é o seguinte, meu uso do português e da matemática no meu dia a dia, eu trabalho com hortifrutis e verduras, certo? E meu serviço é um local público, há vários tipos de pessoas. Há pessoas de todos os tipos, de estado, de raça, e trabalha com a matemática que forma, trabalho com pesos, cálculos, principalmente manuais. E na área de português, a gente consegue interpretar vários tipos de palavras para as formas seguintes itens, como a mandioca. A mandioca, eu conheço ela no meu serviço como manaíba, aipim, macaxeira, o que mais, avô? Etc. Só isso. E também vários erros também de vocabulário. Somente chega uma pessoa e assim, eu quero 1 quilo de tomate. Tomate não existe, existe tomate. E por assim por diante. No dia a dia é isso aí, português e matemática.